E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar nesse vídeo sobre coisas que eu, Luana, fiz e que me levaram a realizar o sonho de viver do design. Eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo, então já me ajuda, curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque você não vai se arrepender. Gente, eu vejo muita gente falando, sobre essa questão de viver do design, e eu sei que quando o assunto é esse, as pessoas tendem a levar para o lado mais técnico da coisa, tá? E faz sentido. Então, por exemplo, olha, para viver do design, obviamente, você precisa estudar ferramentas. Você precisa, tentar abrir ali o Photoshop. Eu comecei no Canva, então você também pode começar no Canva, mas a maioria das pessoas vai levar para esse lado, o que faz sentido. Só que neste vídeo a gente vai conversar sobre coisas que são assim, que às vezes as pessoas não dão a devida importância e que para mim foram tão importantes quanto aprender a técnica, Porque eu falo assim, gente, que a técnica você aprende, a técnica você tá ali no dia a dia, se você tiver empenhado mesmo em fazer disso a tua profissão, você vai aprender eventualmente, porque você vai estar em contato com aquilo diariamente. Mas as outras coisas, coisas assim de bastidores, digamos assim, tem muita gente que não te conta e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Bom, tem algumas coisas que eu fiz que definitivamente foram assim uma virada de chave, tá? Mas não uma virada de chave no sentido de, nossa, eu virei isso aqui e no outro dia eu tive resultado. É tudo, gente, uma construção. Mas essas coisas definitivamente me ajudaram, a ter mais segurança e, de certa forma, me ajudaram a ir construindo uma carreira mais sólida. O que eu posso dizer aqui da primeiríssima coisa? Eu já fiz, eu acho que eu fiz vídeo sobre isso. Se eu não fiz e vocês quiserem que eu fale sobre isso, tá? Eu falo, vocês deixem aqui nos comentários, que é organizar a rotina. Criatura, presta atenção. Se você, assim como eu, está conciliando duas atividades, porque talvez você não saiba, mas quando eu comecei lá em 2019, 2020, eu ainda atuava como professora universitária e eu ainda atuei como professora universitária até 2022, mais ou menos ali do meio para o final de 2022, que foi quando eu realmente não renovei o meu contrato com a universidade. Por não renovar o contrato, gente, eu disse que eu não tentei, tá? Eu quero dizer que eu não tentei, porque eu tinha funcionava assim, tá? Só para efeito de curiosidade aqui mesmo. Eu não era CLT, tá? Era um contrato, então eu tinha que fazer um processo seletivo todo ano. Então vocês imaginam o quanto era difícil para mim, porque eu não tinha garantia alguma de que no próximo ano eu ia conseguir passar naquele processo seletivo. Então esse era um dos motivos também que me incentivou a sair, sabe? E procurar mais a carreira de design. Então, basicamente, eu tinha que todo ano, dezembro, eu fazia uma prova, que era um processo seletivo, correndo o risco de não passar e no outro ano eu não tinha emprego. Então, o que eu decidi em 2022? Em 2023 eu não vou tentar, porque agora isso aqui já tá dando certo, tá? Então, como que eu conseguia conciliar as 40 horas semanais que eu tinha, de professora universitária, mais a de design, mais a carreira iniciante, bem iniciante ali, embrionária de designer? Eu me organizava. Então, organização é fundamental. E por organização, o que eu quero dizer? É você, de fato, sentar, fazer um planejamento, porque, olha, com planejamento já é difícil. Sem planejamento, então, eu acho que é praticamente impossível. E ainda mais para você que está me ouvindo, que de repente já tem filhos. Eu não tenho filho, então, para mim, definitivamente foi mais tranquilo esse processo, tá? Então, se você tem filhos, esse processo é ainda mais desafiador. Não estou falando que é impossível, é mais desafiador, sem sombra de dúvidas. Então, como que eu fazia? Eu defini ali, gente, no meu planejamento, o meu trabalho principal, que era ser professora, isso era prioridade, porque era o que pagava as minhas contas. Então, eu não podia simplesmente abandonar, e falar assim, não, agora eu vou chutar o pau da barraca aqui e o meu extra vai virar o meu principal, porque a gente tem, a gente é adulto, tem boleto para pagar e a realidade bate na nossa porta. Então, como que eu organizava? Eu sentava no domingo, como sempre fiz e sempre faço até hoje, desde muito
tempo e fazia o meu planejamento da semana fechando os horários que eu tinha aula na universidade, então isso não tinha como. Então, se eu tinha uma aula das 7 às 11 da manhã, aquele horário não tinha como, eu tinha que estar presente na universidade. Na época, se eu não me engano, na época eu estava... foi um período até da pandemia. Nossa, que loucura, né, gente? O que a gente viveu, mas eu acho que foi um período até da pandemia, se eu não estou enganada. Mas mesmo assim, eu tinha que estar dando aula, então eu tinha que estar sentada no meu escritório, que na época era meu quarto, para dar aula. Então, aquele horário, ele estava fechado. O que eu fazia? Beleza, horários fechados, que são os horários do meu trabalho, eu olhava o que sobrava na minha agenda, e aí outro ponto que eu preciso te falar, você vai ter que abrir mão de assistir tua série, você vai ter que abrir mão de ler um livro, de repente um livro que não seja algo para você estudar, você vai ter que abrir mão de alguns momentos de descanso, talvez você vai ter que abrir mão de dormir até mais tarde, no final de semana. E eu não tô te falando isso para te desanimar, eu só tô te falando isso porque por um período, até você conseguir entrar nos eixos ali, né, e fazer a tua carreira como designer decolar, você vai ter que fazer as duas darem certo ao mesmo tempo. E isso, para mim, Luana, significou abrir mão de algumas coisas. Então, às vezes à noite, eu queria estar assistindo uma série, como hoje eu faço, por exemplo, mas na época eu não podia, porque era uma escolha. Ou eu assistia uma série, ou eu tirava essas 2 horas que eu estava assistindo série para fazer uma demanda de cliente ou para estudar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, isso eu sei que tem muita gente que não fala. Tem muita gente que, sei lá, às vezes você vê a pessoa, ela já chegou em um determinado patamar e você não vê que a pessoa teve, de fato, esse esforço, né? E às vezes até um esforço, gente, inconsciente mesmo, de abrir mão das coisas por um determinado período, mas de forma organizada. Então, basicamente, era isso que eu fazia. Eu tirava ali 2 horas ou mais por dia, tá? O que eu fazia nessas 2 horas? Demanda de cliente, então na época eu tinha 2, 3 clientes, e nos finais de semana eu tirava para estudar. Então, é óbvio que eu assistia minha série, meu filme com o JP, porque eu amo, né? Mas eu assistia muito menos e saía muito menos. A pandemia nesse ponto ajudou, né? Porque a gente não podia nem sair de casa. Acho que a gente foi começar a sair de casa em 2022, né? Que a vida foi começando a voltar ao normal. E ainda nessa questão do planejamento, talvez tão importante quanto você se planejar é você respeitar o planejamento. Gente, eu costumo brincar o seguinte, planilha e agenda aceita qualquer desaforo, tá? Só que a vida real não aceita. Então, você pode colocar lá que você vai estudar 5 horas por dia, mas se você não estudar, parece óbvio, mas nada vai acontecer. Então, eu era muito... sabe, rigorosa mesmo com a minha própria agenda. Então, eu respeitava aquilo que eu tinha colocado ali. A segunda coisa que eu fiz, agora entrando muito nessa questão de financeiro mesmo, foi definir metas, só que metas pequenas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Talvez você que está aí me ouvindo, você está mirando em faturar, sei lá, 10 mil, 15 mil por mês. E se você assistiu o meu vídeo, vou deixar o card aqui para você assistir depois em algum lugar aqui, ele vai piscar aí para você. Se você assistiu o meu vídeo falando de quanto eu ganho como designer por mês, você sabe que é possível faturar 15, 20. Eu mesmo já falei que eu cheguei nos 15 mil de faturamento sozinha. Só que você precisa, a maioria das pessoas comete esse erro, tá? Elas esquecem de considerar onde elas estão. Por quê? Uma coisa, gente, é você que já tá faturando 8, 9, 10 mil por mês, chegar e falar assim, não, eu quero chegar nos 20. Então, você entende que você já tá nos 10 e você quer chegar nos 20. Outra coisa completamente diferente é uma pessoa que tá começando agora, como eu, lá em 2020, chegar e falar assim, não, gente, óbvio que eu tinha um sonho de faturar 20, 30 mil por mês, mas nem nos meus maiores, assim, eu nem chegava a colocar isso no papel, porque eu falava assim, antes de eu chegar nos 20, eu preciso ter 3, eu preciso ganhar 2, eu preciso ganhar 1.000, eu preciso ganhar meus primeiros 300 reais, eu preciso ganhar meus primeiros 50 reais, eu preciso monetizar isso aqui de alguma forma. Então, essa é a minha dica, assim, olha, pega isso que eu tô te falando e internaliza. Você precisa ser realista nas tuas metas. A minha primeira meta, gente, a minha primeiríssima meta era, olha, eu preciso ganhar metade, veja, metade do que eu ganho como professora universitária. Na época, eu ganhava 4 mil, mais ou menos, como professora universitária, tá? Isso se eu fosse considerar o valor bruto, líquido era menos. Eu lembro, gente, que tinha
tinha alguma coisa que eu fiz ali, eu não sei se foi um cargo, alguma coisa que teve um período que eu ganhava 5, mas o meu padrão ali, né, era 4. Então, o que eu fiz? Minha primeira meta, eu preciso ganhar metade disso aqui. Então, minha primeira meta foi R$ 2.000. E aí, quando eu defini essa meta, eu já tinha 2 clientes, se eu não me engano, que estavam me pagando ali R$ 600, R$ 800. Então, entende o meu ponto? É super possível você sair dos 800 para 2.000. Caramba, se eu tiver mais uma cliente, eu quase bato os 2.000. E aí, gente, quando você faz esse raciocínio, você consegue metrificar as coisas. Então, você consegue pensar do tipo assim, ó, vamos lá, eu vou falar valores fictícios aqui, tá? Porque faz muito tempo que eu não lembro. Então, mas a minha meta eu lembro, que era R$ 2.000. Então, vamos supor que eu tinha 2 clientes e cada cliente me pagava R$ 400. Se eu tenho uma meta de R$ 2.000, então eu tenho 2 clientes me pagando 400, ou seja, eu tenho 800. Quanto que falta para 2.000? Falta R$ 1.200, certo? Ou seja, eu sei, eu vou até pegar a calculadora aqui, ó. Então, se falta 1.200 e eu tenho pacotes de R$ 400, eu pego esse 1.200, divido por 400, ou seja, eu sei efetivamente que eu preciso de 3 clientes. Nossa, eu fiz uma conta muito básica na calculadora, né, gente? Parece que a gente não pensa mais. Mas, enfim, eu sei que eu preciso de 3 clientes para alcançar o meu faturamento de R$ 2.000. Vocês entendem como assim as coisas se tornam factíveis, elas se tornam alcançáveis? Porque senão, gente, a gente fica assim, ó, nossa, eu preciso, deixa eu ver aqui, a maioria das pessoas é assim, tá? A maioria das pessoas parece que vive nesse de não saber. Gente, eu não sei como, se você vive assim, eu não sei como é que você vive, porque eu só funciono assim. Olha, eu preciso então de 3 clientes, beleza. E se, ao invés de 3, eu subir o meu preço? Tá vendo só como a gente começa a ser mais estratégica? E se, beleza, então eu preciso de R$ 1.200, e se eu fizer a conta inversa? E se eu dividir esse valor por 2 e tenho R$ 600? Então, quer dizer que, olha só, gente, a linha de pensamento aqui, me acompanha. Então, quer dizer que, se eu melhorar de repente a minha entrega, se eu de repente mexer em um pacote que eu tenho aqui, ao invés de 3 clientes, agora eu preciso de 2. Ou seja, se eu correr atrás aqui de mais 2 clientes, eu bato a minha meta de 2.000. Então, vocês estão me entendendo? A maioria das pessoas, gente, não faz isso. A maioria das pessoas vai vivendo. E isso, escreve o que eu tô te falando. Isso aqui definitivamente fez com que eu conseguisse viver do design, junto com a terceira coisa que eu vou te falar aqui, que está conectada com essa, que é, além de definir metas, né, metas pequenas, era acompanhar e dobrar a meta, já diria a Dilma, né? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, não adianta, gente, você bater a meta e esquecer. Meta é coisa que você bate, você alcança e você fala, beleza, próximo. É isso, tá? Então, quando eu bati a minha meta de 2.000, eu falei, caramba, então eu posso mais. Então, agora a minha próxima meta é ganhar o que eu ganho como professora universitária, que era 4. E assim, sucessivamente. Então, acompanhar, né, essas metas é tão importante quanto defini-las. É isso que você precisa entender. E, de novo, gente, tá vendo o que eu falei lá no começo? São coisas que não têm relação alguma com o design. O design aqui, ele é meramente, né, um detalhe. O que está sendo importante aqui é o que você faz no dia a dia, né? É o seu acompanhamento. E óbvio, né, que o trabalho que você está realizando ali nos bastidores é importante. Mas sem isso daqui, eu definitivamente não teria conseguido chegar aonde eu cheguei, tá? E outra coisa que definitivamente me ajudou e que, nossa, gente, isso me irrita tanto, porque eu já vi tanta gente falando isso por aí, que é o seguinte: ai, mas você não pode pegar projeto barato. Ai, mas você tem que se valorizar. Ai, porque você tem que começar cobrando 5.000. Ai, porque você tem que isso, você tem que aquilo. A internet tá cheia de pessoas que vão te falar que você tem que. Deixa eu te falar, você não tem que nada. Aliás, você tem que uma coisa. Você tem que fazer aquilo que faz sentido pra você. E isso daqui que eu vou te falar, muita gente vai te falar assim, não, você está cobrando muito barato. Gente, é muito fácil falar que você está cobrando barato quando você está de fora. No começo, eu tinha a seguinte linha de raciocínio, tá? E isso também me fez evoluir muito. Hoje, Luana, eu não pego
Por exemplo, se você chegar lá no meu WhatsApp e falar, Luana, eu preciso de uma arte, de um carrossel, eu não pego, tá? Porque para mim não faz sentido eu parar todas as minhas demandas para pegar um carrossel, porque não faz sentido nem em questão de tempo, nem financeiramente. Mas isso hoje, na época, fazia sentido. Então, não deixe as pessoas te falarem que você tem que, não, fecha só se for pacote, fecha só para 3 meses. Olha, gente, larga disso. O que você prefere? O contrato de 1 mês com a pessoa, ou você ficar nessa, não, é só 3 meses, e a pessoa não fecha com você nada? Sabe, eu acho que às vezes falta, assim, gente, as pessoas pensarem. Já teve parceiros meus que perderam o contrato por conta disso, porque eu queria fechar com a pessoa, eu queria fechar 1 mês só. A pessoa falou, não, eu só fecho se for 6 meses. Eu falei, não, mas então pra mim 6 meses não funciona, porque eu não sei o dia de amanhã, eu sei agora, entende? Então pensa nisso. Na época, gente, eu tenho muito, né? Talvez, sei lá, pela minha geração, pela minha característica mesmo, eu sempre penso que eu posso aprender. Sempre, até hoje. Eu aprendo diariamente. Eu era assim, gente, na escola, eu era assim na faculdade, eu era assim como estagiária, eu era assim no meu primeiro emprego. Eu sempre peguei o que ninguém queria fazer. Porque eu falava assim, beleza, isso é chato? Mas eu vou aprender. Eu sempre pensei dessa forma. Então, pegar projetos pequenos, cobrar mais barato, tá tudo bem você cobrar mais barato, você tá aprendendo. Gente, para com esse negócio, sabe, de achar que as coisas, que tudo a gente tem que levar pro lado pessoal, que, o fulano não me valoriza. Gente, é uma dica pra tua vida, tá? Leve menos as coisas pro lado pessoal. Isso é uma dica totalmente aleatória, mas que para mim ela cabe em todo lugar. Quando a gente internaliza isso, nossa vida muda, sabe? As pessoas, elas não estão nem aí pra gente. Essa é a realidade. O seu cliente, ele quer resolver um problema, ele quer o design bonito lá, e é isso. Então, leva menos as coisas pro lado pessoal, que você vai ver o tanto que a tua vida vai ficar mais fácil. E nesse sentido aqui, pensar dessa forma faz todo sentido. Então, se você tiver que pegar um carrossel, pega, cobra R$70, beleza, é R$70, mas isso aqui vai me trazer aprendizado. Só que eu não tô te falando para você ficar cobrando barato o resto da tua vida, porque aí você vai estar, negligenciando o teu trabalho. Aos poucos, eu já falei aqui sobre uma estratégia, e eu não me lembro em qual vídeo, tá? Mas eu já falei aqui sobre uma estratégia que eu chamo de escada de posicionamento, que é você ir subindo o preço aos poucos. Gente, não é porque eu comecei, gente, cobrando, eu tava vendo até uma planilha antiga minha aqui, eu comecei cobrando, tinha pacote de R$300 que eu entregava minha alma pra pessoa. Eu tinha uma consultoria que eu fazia, gente, acompanhamento, sei lá, de 60 dias, eu acho, e eu cobrava R$500. Então, assim, eu vejo isso como tempo perdido de forma alguma. Eu só vejo como aprendizado, eu aprendi. E olha só, às vezes, o mais valioso do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Preste atenção nisso que eu tô te falando. Então, se você tiver que pegar um projeto pequeno, menor, cobrar mais barato, e se você tiver no começo, pensa de 2 formas. Estou aprendendo, isso aqui é um trampolim, é uma etapa a mais que eu tô passando aqui, e outro ponto é que é dinheiro. R$50 é dinheiro, gente. R$100 é dinheiro. Não deixa o digital te iludir e de repente achar que 2.000, que 500, que isso não é dinheiro. É dinheiro, tá? E de pouco em pouco, esse montante, ele vai fazer diferença. E por último, que eu quero te falar aqui, e essa talvez não, essa é a coisa que eu fiz mais importante, que me fez viver do design. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, tá? E eu quero trazer um vídeo inteiro somente, já até me pediram aqui no canal, somente sobre organização financeira. Você quer esse vídeo? Comenta aqui, tá? Que aí eu trago, eu sei que isso é de interesse de vocês, eu trago com mais detalhes de repente. A última coisa aqui dessa lista que eu fiz foi montar uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Tem muita gente que fala, que você tem que ter 3 meses de reserva de emergência, 6 meses, 4 meses. Via de regra, gente, basicamente a reserva de emergência é um dinheiro que você tem, que o próprio nome já diz, é para emergências, e ela tem que cobrir um determinado período do teu custo de vida. Então, preste atenção aqui que muita gente às vezes comete esse erro. O teu custo de vida é aquilo que você sabe qual é o teu custo de vida? Eu sei quanto eu preciso para viver. E aí, gente, é assim, não é para você comprar
um iPhone, um MacBook, não é isso. O custo de vida é aquilo que você precisa para pagar as contas básicas e sobreviver. Então, coloca aí no papel, numa planilha, o que você tem de custo hoje. Então, olha, eu tenho que pagar X de internet, algumas assinaturas que eu preciso para realizar meu trabalho, eu preciso comer, eu preciso beber água, eu preciso tomar banho, eu preciso do que você precisa de básico, tá? E isso, gente, esse conceito, desde quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vejo que muitas pessoas, né, falam sobre ele de forma diferente. Então, isso é o que eu, Luana, entendo como sendo uma reserva de emergência, tá? Eu não sou especialista em finanças, então não cobra isso de mim, tá? Eu tô te falando aqui o que eu fiz, o que eu penso e o que funcionou para mim. Então, o que eu entendi na época? Eu preciso, para que eu tenha segurança, eu preciso montar uma reserva de emergência. Então, aos poucos, né, eu separei ali uma porcentagem. Gente, eu gosto de trabalhar com porcentagem porque é assim, ó, se você define, todo mês eu vou guardar R$300 na minha reserva de emergência. Só que pode ser que tem mês, vou pegar a calculadora aqui pra gente fazer conta. Vamos imaginar que você está faturando aí os seus R$2.000 por mês e você define que todo mês você vai guardar R$300 na tua reserva. Ok, certo? Mas eu vou te propor fazer um cálculo diferente aqui. Defina uma porcentagem. Eu sempre defino isso. No vídeo de finanças, né, eu posso falar sobre isso de forma mais detalhada. Quando você define porcentagem, então, por exemplo, X% vai para estudos, X% vai para investimento em equipamento, X% vai para o meu Prolabore, X% vai para a minha reserva. Quando você define isso, você tem mais clareza e olha só que interessante. Se você define em porcentagem, então vamos colocar os 2.000. Se você define que 30%, tá? E, gente, eu tô falando esse valor aqui, nem é o valor que eu uso como referência, tá? Eu tô falando aqui, você tem que definir aí o teu valor. É um valor aqui só pra gente fazer conta. Se você define que 30% dos 2.000 vai para a reserva, você tem R$600. Agora, vamos supor que no próximo mês você faturou 5.000. Então, você tem os mesmos 30%, certo? E aí, você já vai ter R$1.500. Então, entende como é muito mais interessante você fazer dessa forma? Porque o que acontece se você se baseia somente no valor fechado? Se você se baseia nos R$300, a gente é sem vergonha. É isso, o ser humano, ele não tem vergonha na cara. E aí, assim, você tá ganhando os seus 2.000. E, gente, não tem nada mais fácil nessa vida do que subir o teu estilo de vida. Não tem. É muito fácil você, agora eu vou investir no ar-condicionado. É muito fácil, agora eu vou almoçar naquele restaurante que eu sempre tive vontade. Então, se você sai dos 2 para os 5.000 de faturamento, mantendo os R$300, o que vai acontecer com o dinheiro extra? Você torra e ele vai embora. E você não vê esse dinheiro. Então, eu falei várias coisas aqui, né? Nessa parte de reserva eu não consigo falar pouco, como que faz? Mas, basicamente, isso tudo foi para te falar que a reserva de emergência, ela me deu segurança. Então, eu montei ali meus 6 meses. E, gente, até hoje ela tá lá, tá? Até hoje. Lógico que ela tá mais gordinha, mas até hoje ela tá lá. Então, a reserva de emergência é aquilo que vai te dar segurança para você, de repente, sair do teu trabalho atual, que foi o que aconteceu. E aí, gente, olha que interessante. Quando eu tinha minha reserva de emergência montada, que eu defini ali quantos % eu ia colocar, qual o valor que eu queria ter, tá? Que era 6 meses do meu custo de vida. Então, você faz esse cálculo aí para ver qual é esse valor para você e define um prazo, tá? Porque senão você vai empurrando com a barriga, define prazo, tá? A gente precisa se forçar, porque senão, de novo, a gente é sem vergonha, a gente vai deixando, porque a gente... A realidade, gente, é que a gente se acostuma até com o que é ruim, até com o que é desconfortável, porque o sair daquela situação também é ruim, né? Exige movimento e não é fácil, tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil, enfim. Então, isso, quando eu consegui montar a minha reserva de emergência, eu já estava ganhando bem, então eu já estava ganhando ali na casa dos 8, 9, quase 10.000 por mês, e mesmo assim, gente, eu ainda ficava com o pé atrás, porque eu falava, ai meu Deus, mas e se eu sair? Eu tô faturando isso, mas e se amanhã
eu não estiver faturando isso mais, mas o que me deu segurança para não tentar um novo processo seletivo lá na universidade foi saber que eu tinha, não, tá tudo bem, eu tenho 6 meses para fazer isso aqui dar certo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem ideia de outra coisa aí que você queira saber sobre carreira, sobre viver de design, sobre organização financeira, sobre ferramentas, não deixe de comentar aqui. Link na descrição, tá? Para você conhecer meu treinamento, onde eu ensino tudo que eu apliquei, né, e aprendi ao longo desses anos. Lá você vai aprender comigo Canva, Figma, Photoshop, e também isso vai te ajudar aí no teu objetivo, né, de viver do design. Clica aqui no link na descrição para você conhecer e te espero no próximo vídeo. Tchau!